Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro aqui no canal, terça-feira, 25 de fevereiro. Seguimos à procura do nosso novo treinador. E eu vou começar destacando aqui nesse vídeo a situação como um todo do Roberto Mantini, porque afinal de contas, desde o fim do ano, quando o Textor conversou com o André Jardine, treinador do América do México, foi o profissional que ele mais demonstrou convicção. Se a gente fizer um comparativo do Roberto Mantini com todos os outros nomes que surgiram no noticiário ao longo desse período, quem fez os olhos do Textor brilharem foi o Roberto Mantini, foi o italiano. Não à toa, ele tornou a se reunir com o profissional recentemente, vai formalizar a proposta, mesmo que você tenha essa questão financeira como um grande empecilho. Se o Roberto Mantini estivesse pedindo algo próximo daquilo que o Textor, de repente, estava cogitando, talvez a gente até já tivesse um desfecho em relação a isso. Talvez. Eu coloco um grande talvez porque toda essa situação envolvendo a procura pelo próximo comandante está muito complexa. Então não dá para a gente simplificar de tal maneira. Mas existiria boa possibilidade. De repente o Textor esticar um pouquinho a corda, chegar ali naquela pedida do treinador. Só que o grande X da questão, até pegando a informação do Wellington Arruda ontem na live do canal Panorama Botafoguense, a pedida do italiano seria na ordem de 5 milhões de reais por mês entre salários, luvas, que é o prêmio pela assinatura do contrato, e outras despesas. E isso, claro, já englobando a sua comissão técnica. É muita grana. Não dá para a gente chegar e falar nada diferente disso. É muito dinheiro. E, naturalmente, como orçamento não é uma coisa ilimitada, você tem um orçamento, uma folha salarial prevista para esse ano. Se você contrata um treinador com esse custo mensal, obviamente você vai ter que tirar de outro lugar. Ou seja, de repente o Botafogo não conseguiria fazer outras contratações de jogadores que precisariam receber um pouco a mais, porque são mais talentosos, são mais destacados. E aí você tem que equilibrar essa questão, você tem que colocar na balança para poder tomar sua decisão. É nítido e evidente para todo mundo que acompanha futebol que um grupo de jogadores muito talentosos, sem o devido comando técnico, não consegue arrumar nada. A gente está vendo agora no Botafogo os nossos atletas que foram campeões, Savarino, por exemplo, não está conseguindo jogar. E ninguém duvida do talento do Savarino. Todo mundo sabe que ele é bom pra caramba. Savalizo é foda, a palavra certa é essa. Mas nesse início de 2025, com uma equipe completamente desestruturada, o futebol dele não está aparecendo. E não só dele. A gente vai falar de outros jogadores. O Alex Telles até agora não conseguiu jogar aquilo que a gente sabe ele tem capacidade. É um outro exemplo. No setor ofensivo, inclusive, o único que está sendo um sopro de esperança é o Igor Jesus. Aí eu até vejo o torcedor falando, um atacante, um centroavante que não faz gol. Mas, pô, irmão, tá jogando sozinho praticamente. É ou não é verdade? O Igor recebe umas pedradas, irmão. Ele mata no peito e domina e faz pivô. Mas tá jogando sozinho. Fica difícil, claro. Você precisa que a equipe funcione. Ele tá buscando, tá tentando, mas se a equipe funcionar, facilita a vida de todo mundo. E para isso, você precisa ter o comando técnico certo. Não necessariamente um treinador que vai receber junto da sua comissão técnica 5 milhões de reais por mês. Porque isso, conforme eu disse, pode comprometer contratações de jogadores. Mas você precisa ter o treinador que realmente tenha a capacidade para potencializar as individualidades que a gente tem no grupo do Botafogo. Eu não sei qual vai ser a decisão final do Textor. O que eu sei é que até agora, você analisando todo, a situação da busca pelo treinador ela tem vários pontos que são incoerentes até. E você vai entender o que eu quero dizer. O Textor se encantou com o Mantini. Isso é um fato. O treinador tem grife, tem currículo, mostrou muita capacidade ao longo da sua trajetória profissional, comandando diferentes equipes, de maiores investimentos a menores investimentos, e sempre com muita capacidade e muita qualidade. E aí você sai do Roberto Mantini e você chega no Vasco Matos, que é o lado oposto dessa história. Você sai de um cara super consolidado, com muita grife, seria o maior nome do futebol brasileiro e, por consequência, futebol sul-americano, e você tenta fechar com o Vasco Matos, que é um cara que está surgindo. Tu foi do 8 ao 80, sabe?
Aí, com a negativa do Vasco Matos em relação à questão da licença e tudo mais, ele renova com Santa Clara, a gente volta a tentar o Roberto Mantini. As duas coisas não dialogam, né? Se você colocar ali na ponta do lápis e todos os elementos, as duas coisas não dialogam entre si. De um lado é uma aposta, do outro é um cara consolidado, renomado. De repente, a solução que a gente vai encontrar vai estar no meio do caminho. Nem 8, nem 80, no meio do caminho. Algum profissional que se encaixe mais naquilo que o Botafogo tem a disponibilidade para pagar. E não é pouco. Vamos destacar, o Botafogo hoje em dia, a nível de comissão técnica, ele tem capacidade para pagar um salário maneiríssimo. É só você pegar aí as últimas comissões técnicas que nós tivemos. E a realidade é que são salários acima de R$1 milhão por mês. Então a gente tem essa disponibilidade, mas para competir com outros mercados fica muito distante. Esse salário que o Mantini e a sua comissão técnica querem receber, cara, isso aí é nível Arábia Saudita, ou então um gigante europeu, alguma coisa assim. Não é um salário que você vai conseguir ver aqui na América do Sul. Por razões óbvias, né? Por razões óbvias. Eu tô curioso para saber o que o Textor vai acabar decidindo, cara, porque ele sabe que essa história do treinador já levou bastante tempo. A gente está nos capítulos finais, quanto a isso eu tenho certeza. Só que a gente precisa realmente resolver isso quanto antes agora, porque com a eliminação no Campeonato Carioca, a gente vai ter todo esse mês de março para fazer a preparação para estreia de Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras no Allianz Parque. Depois, logo na sequência, alguns dias depois, tem a estreia na fase de grupos da Copa Libertadores. E aí você começa aquela maratona, né? Porque abril realmente vai ser muito puxado. Justamente porque você vai ter jogo meio de semana, fim de semana, meio de semana, fim de semana. Inclusive, em relação a isso, o Botafogo ele vê com bons olhos. Saiu uma notícia hoje de manhã falando sobre isso. Vê com bons olhos a eliminação, né? Vê pontos positivos aí. Não que queria ser eliminado, né? Queria ficar em nono, não é isso. Não é disso que eu tô falando. Mas já que foi, vê pontos positivos na história. A informação é do O Globo, dizendo que o clima no clube internamente se manteve sereno nos últimos 2 dias, até porque a situação já estava desenhada antes da rodada final da Taça Guanabara. Uma fonte da SAF viu como positivo não ter a distração de ter que usar um time alternativo, o que ocorreria com a ida para a Taça Rio, por exemplo. Não faria muito sentido na Taça Rio a gente usar um time alternativo, porque seria uma maneira de você testar, já com o novo treinador, se aquilo que está sendo treinado os jogadores estão assimilando numa situação de jogo. Então essa história aqui de time alternativo na Taça Rio, eu não vejo dessa maneira não. Mas internamente no Botafogo, esse que é o ponto, internamente no Botafogo eles viram como algo positivo. Agora vai poder dar total atenção ao grupo principal e é isso aí. Só que para essa atenção ser plena, a questão do treinador ela tem que estar resolvida. Porque foi o que eu falei aqui em outras ocasiões. Muitas e muitas vezes, né? Porque essa história está andando em círculos. Mas foi o que eu falei. Se você tem a chegada do treinador, você começa a fazer a preparação de verdade. Você não faz uma preparação só genérica, você faz uma preparação específica. Modelo de jogo, a metodologia de trabalho dessa nova comissão técnica, o treinador e sua comissão também aprendendo cada vez mais sobre os atletas que eles têm à disposição. Tudo isso, você precisa ter esse comando definido. Se vai ser o Roberto Mantini, tenho minhas dúvidas, acredito que não. Não vejo, sinceramente, o Textor topando fazer um investimento dessa magnitude na contratação de um treinador. Provavelmente a gente vai ter uma outra pessoa comandando o Botafogo, um nome que não é badalado, mas que demonstra capacidade, vai ser uma aposta. Eu creio mais nessa direção do que efetivamente num treinador de grife como é o Mantini. Se o Textor decidir, contudo, fechar com o italiano, chegar e falar, meu irmão, é Copa do Mundo de Clubes, é uma competição que eu quero que o Botafogo vá bem e eu quero ter o melhor comando técnico possível. Aí ele vai realmente avançar no italiano e vai tentar se aproximar das cifras que o Mantini está querendo. Eu não escondo de vocês. O Roberto Mantini, para mim, seria foda. Não tem outra forma de enxergar a situação. Seria muito foda você ter um treinador desse calibre. E teria tudo para dar muito certo, porque ao longo da carreira dele,
Ele só não venceu com 2 equipes que ele comandou. Com o Zenit, na Rússia, e com a seleção da Arábia Saudita, que foi o último trabalho dele. No Zenit, ele até poderia ser campeão, porque é uma das equipes importantes lá do país. Na seleção da Arábia Saudita, contudo, aí a situação já é diferente. Né? A gente sabe que não seria simples você levar os sauditas a ganharem alguma coisa. Né? A realidade é essa. Enfim, estamos aí no aguardo. Textor vai estar quinta-feira no estádio Newton Santos. Falou que vai ficar até o fim de semana. E a gente sabe muito bem que quando o Textor está na área, as coisas costumam acontecer. Decisões são tomadas, algumas questões que estão travadas acabam avançando. E a minha esperança nesse momento é que isso realmente possa acontecer. Se não vai ser o Mancini, se vai ser outro, que essas situações já estejam em andamento. E pelo que eu fiquei sabendo, tem algumas coisas que já estão começando a ganhar forma. Embora o Botafogo, né, conforme foi noticiado, vá formalizar uma proposta pelo italiano. Então é meio que aquilo. Ou vai ou racha. Apresenta a proposta, sabe qual é a resposta do treinador. Não é com ele, já tem outras questões que estão já ganhando forma. Basicamente falando é isso. Agora, com quais nomes? Aí, honestamente, eu não sei dizer. Mas dá pra gente pensar numa escola portuguesa. Dá pra gente pensar. Nomes importantes ou apostas? Aí só o tempo vai dizer. Por hora é só, eu tô indo nessa, na hora do almoço eu tô de volta. Espero que vocês tenham gostado. Beijo no coração. Fui!